Olá, seja bem-vindo a mais um Nexus Podcast. Nós queremos agradecer você que está aí desse lado, porque aqui desse lado de cá nós estamos muito felizes que você pode estar aqui nos assistindo mais uma vez. Queremos agradecer a sua presença aí desse outro lado. Ajude a gente sempre compartilhando, trazendo aí a sua presença e convidando outros, né, também para estar compartilhando esse vídeo. Você também pode deixar o seu like, deixe seu comentário aqui, porque a gente sempre está lá atento ao que você está escrevendo, para que a gente possa estar junto aí ouvindo também o que está sendo proveitoso para vocês aí do outro lado. Eu sou a Elise, apresentadora do Nexus Podcast. Vou deixar agora também meu marido se apresentar e falar. Olá, muito bem-vindos a mais um podcast. Sou o Edson Lacerda, esposo da Elise, e estamos no nosso 12º episódio, né, do nosso podcast. A gente agradece desde já todos que têm acompanhado, têm curtido, compartilhado, comentado. A gente tem ouvido bastante testemunhos, né, de pessoas que chegam do trabalho ali na segunda-feira, final do dia, e já coloca ali o podcast, vai assistindo, e é um bate-papo, mas é um bate-papo cristão, com o objetivo de levar a mensagem da parte de Deus para você. Então, espero que esse também seja bastante abençoador para você. Até porque a gente trouxe uma pessoa muito querida, né, Elisa? Como Fala aí. sempre, né? A gente sempre traz pessoas muito queridas aqui para estar com a gente. E dessa vez você já viu aí, né, na capa desse vídeo, então você já está sabendo quem é que está aqui conosco. É o nosso querido Gabriel. E aí, gente, tudo bem? Eu tô achando tudo engraçado, que eu tô olhando pra tela. Tô É, achando tua câmera é essa? É, essa câmera. Aí eu Isso. tô olhando a Elisa ali, eu tô. Mas é isso aí. Oi, gente. Quem é o Gabriel, para quem não conhece, né? Quem não é da igreja Da da Pauliceia tem que Pauliceia? saber. Quem é o Gabriel? Eu sou o Gabriel, tenho 24 anos, vamos chegar aos 25. Nasci no berço cristão, sempre estive na igreja, mas eu tive um encontro real com Jesus quando eu tinha os 17 anos. Sempre estive lá, trabalhando lá no slide, né, fazendo as coisas bastidores. assim, sim. Mas sempre criei em Deus, nunca duvidei, nunca tive, ai meu Deus, será? Claro, tem um momento que fala assim, Senhor, se tu existe mesmo, faz um sinal aí, alguma coisa. Já teve coisas É assim. sinal de fumaça, né? Sim, mas foi ali, teve um momento com os amigos que já eram cristãos também. A gente participava de meio que um retiro na igreja, mas era focado só na parte espiritual, não era muito de lazer. Então, aí teve ali um mover ali que eu não tinha dinheiro para ir, mas pagaram para mim, eu fui, e ali Deus falou profundamente, falei, Jesus, é verdade mesmo, né? Então foi isso. Então aí até então aí foi firme. Eu lembro até uma vez que eu tava terminando o ensino médio, aí eu tava em casa, tava louvando minha mãe, tu virou crente mesmo, né? Não, que eu não era crente, que eu não tava nada demais, não. Mas é porque dali eu fui assim, eu tomei posse da vitória, né? O glória, né? O Gabriel é de uma geração que eu falo que é privilegiada, de pessoas, né, que nasceram num lar cristão, né, como a Elise, etc, né? Mas que em algum momento fala assim, pô, eu não tenho dúvida, como ele falou assim, mas eu sinto o desejo de fazer essa confissão pública, né? Eu acho que talvez tenha sido isso, né? Esse momento de Sim. falar assim, tá, eu preciso fazer uma confissão pública. O interessante para mim é que, apesar de eu ter entrado na adolescência na igreja, entrei com 13 anos, mas desde o primeiro culto que eu ouvi a palavra, eu falo que eu tive uma conversão. Só que eu fui frequentando alguns cultos e eu já não tinha, apesar dessa janelinha ser curta ali, vamos dizer assim, um mês, e passou 1, 2, 3, 4, 5 cultos, mas teve um momento que eu falei assim, cara, eu não tenho dúvida de que eu aceitei Jesus, que eu sou dele, que ele é meu, que é isso que eu quero, eu estou feliz, estava... Mas você sente a necessidade de você fazer a confissão pública, né? Eu também teve um momento que eu falei assim, eu vou levantar a mão só para as pessoas saberem que... Eu já estou certo disso. Mas não é aquele momento que você levantou um raio, desceu Sim. não, você é um ato Sim. público, né? Sim, é porque nessa época eu tinha muita crise, porque eu entrava na igreja, a pessoa falava, Deus me falou isso, Deus me revelou isso, eu falava, meu Deus fala com tudo menos com todo mundo menos comigo. Aí Deus ele falou, aí quando falou, aí não deixou um recadinho não, aí deixou assim, um negócio mesmo. Aí assim, então aí Deus tem falado bastante todo esse tempo assim.
E é isso. Eu também, como é um dos tópicos que a gente vai falar sobre hoje, tenho trabalhado com a questão missionária, junto com o Júnior, que esteve aqui no último podcast. A gente começou esse junto lá na Missão Carioca. Hoje em dia, muita gente trabalha, muita gente tem outros afazeres, então a gente acaba dividindo mais, outros ficaram pouco atenção, né? Sim, outros ficaram mesmo, outros tiveram que entrar em outras missões, não só de trabalho, não só de faculdade, mas missões outras, que são mais específicas. Mas hoje também tenho continuado trabalhando nisso, junto com a Elaine, a nossa missionária na nossa igreja, que daqui a pouco está indo embora de novo, né? Não fica em Caxias, Faz né? o pedido aí para ela vir. Vem, antes de tu ir embora, tu vem, tá, Nani? Pelo amor de Deus. Aê, eu tava fazendo essa campanha. Vou fazer uma campanha nos nossos comentários. Escreve aí, hashtag vem Elaine. Vem Elaine. Aí, é isso. E tenho entrado nessa jornada aí desde quando eu comecei a fazer o curso de inglês, a Nani vem assim, vamos praticar inglês, não. Só que eu sempre fui muito tímido, por mais que eu fico fazendo bobeira, contando piada o tempo todo, eu sou tímido. Então, aí eu entrava de pouquinho em pouquinho, até no momento que eu falei, vamos ajudar mesmo. E quando ela ficou mais integral lá na missão dela, fora do Brasil, eu com outros colegas assim da Missão Carioca, a gente tem liderado isso, e quando ela tá aí, ela entra, você vai liderar também, né? Yes. Então, Deus de alguma forma foi te conduzindo para isso, né? Foi te conduzindo com essa paixão aí transcultural, essa interação. Para quem não conhece um pouquinho da realidade da Igreja da Pauliceia, a Igreja da Pauliceia é uma igreja que recebe com uma certa frequência muitos missionários internacionais, né? Muito fruto desses contatos que começou com Nani, com Raquel também, um pouco mais lá atrás, né? Mas é uma igreja que tem muitos missionários de várias áreas, nacionalidades, né? E recentemente foi o quê? Foi quando que o último grupo agora foi? Em agosto agora. Né? Foi ainda em agosto, né? Agora, no início de agosto, nós tivemos um grupo e aí veio gente de tudo quanto é lado e aí juntam um espanhol com o inglês e aí o Gabriel sempre foi muito influente, né, em fazer essa ponte, em exercitar ali o inglês, arranhar o espanhol também, né? Que ele esconde o jogo, mas... Eu invento moda, né, gente? Não, mas eu falei, já fala inglês pra caramba, agora espanhol, meu Deus, vai dominar o mundo. Mas o Elisa separou uma pauta aí para discutir, né, Elisa? Fala aí. Isso aí. Eu queria que a gente começasse falando, que a gente conversou aqui nos bastidores um pouquinho antes, falando um pouquinho sobre como é que foi o último ano, né? Eu acho que o último ano aí da sua vida teve bastante agitação e a gente queria falar um pouquinho sobre isso, até para que as outras pessoas conheçam um pouco dessa história, que eu acho que vai acrescentar bastante, né? Sim. O ano passado foi marcado por várias coisas diferentes, bem doidas que aconteceram na vida da minha família, não só na minha. Como disse, esse grupo Missão Carioca, né, que é um grupo interdenominacional, que há muitos anos a gente tem jovens de diferentes igrejas, que a gente trabalha, da nossa igreja Pauliceia, da igreja Batista, vizinha, e outras igrejas. A gente recebe esses missionários, faz a tradução, faz o contato com as igrejas. E há alguns anos eles já têm ido ao México, fazer um pouquinho do que as equipes, quando eles vêm aqui para o Brasil, aqui com a gente, fazem, e fizeram um pouco lá. Então, aí todo momento sempre acontecia alguma coisa, precisava trabalhar, ou tinha outros afazeres. E nesse momento, esse último momento de 2021 para 2022, estava no meu coração, esse é o momento. É agora ou nunca. E nós estávamos com um grupo, a gente estava orando, a gente estava se dedicando, levantando finanças. E não vou contar muito testemunho de como se levantaram as finanças, porque senão a gente não vai chegar na cereja do bolo, né? Muito. No recheio. Mas, enfim, as portas se abriram de um dia para a noite. Aí eu falei, Deus está abrindo as coisas mesmo, né? Porque foi do nada. Não tinha dinheiro no outro dia já estava tudo lá. Questão de trabalho, tudo se abrindo e tal. Então, é isso aí. Só que nessa mesma época, no início de 2022, a gente recebeu 2 equipes diferentes. Uma de Los Angeles, de Escola de Treinamento Discipulado, que é essa escola missionária, e uma de Tijuana. E do nada teve uma crise de Covid lá. Então, e como a gente tinha as fronteiras meio com de políticas diferentes para poder entrar as pessoas, alguns tinham que se preocupar em se resguardar, outros tinham que... outros já estavam infectados e eu já estava trabalhando muito tempo com eles.
Durante essas semanas meu Deus, eu vou pegar Covid e eu não vou entrar nesse avião. Porque eu já tinha comprado a passagem, já tinha comprado tudo. Mas dali eu já creio que era Deus já preparando que não ia acontecer. Porque eu tava eu acho que eu era o único que eu tava com a maior paranoia. Eu tava assim, gente, eu vou pegar Covid. Eu fiz vários testes ao longo das semanas. Eu ia lá, minha mãe falava assim, você tá procurando o Covid, porque vai ter uma hora que você vai estar com o Covid porque você tá procurando isso. E eu sou meio coisado, porque eu li lá os requerimentos que poderia entrar na Colômbia, porque a nossa estadia na Colômbia ia ser muito grande, então a gente precisava entrar nos padrões deles, precisava pegar a vacina da febre amarela, um monte de coisa. Uhum. Então, só que não era necessário eu estar negativo para Covid. Tinha uma coisa relacionada a isso, mas eu não lembro direito o que era. Só que eu ficava, meu Deus, mas vai chegar alguém e vai falar, vai ter que ser negativo. E eu pensava assim, e se eu estiver positivo? Como que eu vou entrar no avião sabendo que eu estou positivo e infectar as outras pessoas? No fim das contas, eu entrei. Quando eu entrei no avião, aí eu fiquei assim, acabou, passou, já estou ali. Mas acabou chegando lá na Cidade do México, eles não permitiram a gente entrar. E era engraçado, porque um dos nossos tinha viajado antes. Quando a gente chegou em São Salvador, a gente não tinha mais contato com ele. E eu conversando com o rapaz... Celular desligado, sem sinal? Sim, sem contato nenhum. E eu conversando com o rapaz que já estava lá no México, falando assim, cara, eu acho que ele foi deportado, ele também acha. Aí eu me peguei o celular, estava lá no aeroporto, mãe, tira uma foto da minha carteira de trabalho aí para poder provar que eu tinha carteira assinada, que eu ia voltar pro Brasil. Mas eu pensando, não, você não... Eu literalmente, tipo assim, era o último problema que ia acontecer comigo. Não, eles vão me deixar entrar. Então, cheguei lá, como disse, mandaram assim, volta pro Brasil, não tem nada. Não foi bem assim. Mas era engraçado que parecia que a gente nem se importava tanto. Em que momento falou assim, não, peraí, tem alguma coisa errada? Sim, então, na verdade tem alguma coisa errada quando o policial veio e falou assim, olha só, vocês vão ter que voltar pro Brasil. Aí eu falei, que isso? Porque a gente estava na salinha, a gente estava literalmente louvando, dando gargalhada, e um monte de gente lá, preenchendo as fichas, a gente lá. Acho que era por isso que eles não gostaram da gente. Que a gente tava lá. Vocês não estavam levando a sério, né? O que estava acontecendo. Cantando diante do trono, cantando tudo lá, achando graça de tudo. Aí chegou a hora o policial. Aí foi, caraca, meu Deus do céu. E eu desesperado, né? Porque eu pensava só na minha mãe. Minha mãe vai passar mal, porque já tem horas que eu não falo com ela. E eu não sei quando... incomunicável também, que confiscaram os telefones de vocês também, quando chegaram? Sim, era para tirar até o cadastro do tênis. Nossa. Eu não podia ficar. Aí eu falei assim, o que eu vou tentar fazer? Porque eu pedi, não deram oportunidade de a gente pegar um telefone, nem para avisar o pessoal da base que a gente estava sendo deportado. Aí eu falei assim, vou tentar ganhar no carisma, né? Brasileiro é ótimo, né? Assim, tentando engambelar. Aí eu chegava lá, falava assim com a galera lá. Teve uma hora até que eu consegui conversar com o cara, tentei desenrolar. Poxa, minha mãe deve estar passando mal, olha só, nem sabia o que ia acontecer. Minha mãe deve estar passando mal, olha, eu não tenho como te liberar um telefone. Mas o policial que falou que a gente não ia entrar, ele avisou que acho que 11 horas da noite ia ter um voo de volta. Então eu falei assim, não vou dormir, até porque éramos uma menina e o resto era eu e mais um, e o outro rapaz que tinha sido deportado antes já estava voltando para o Brasil já. Então ele não estava no mesmo lugar que a gente, na detenção. Então eu fiquei com receio de ficar por ali dormindo, já algo acontecer. E eu fiquei assim, cara, eu só vou dormir. Eu falei assim, vou dar um passo de fé aqui, eu só vou dormir dentro do avião voltando pro Brasil. Aí, assim foi, graças a Deus. Tinha um reloginho bem pequeno, toda hora aparecia assim na porta. Aí tomei 2 brasileiros que, não sei se por influência do nosso grupo ter sido deportado, eles entraram também, porque eles não iam para Tijuana, eles iam ficar por lá mesmo, 2 palmeirenses, né? O Flamengo tinha acabado de perder a Libertadores, o Palmeiras ainda me provou ainda de novo. Mas eles eram bem legais, né? Eles não eram evangélicos, então a gente trocou contato ali. E chegou uma hora ali perto, um pouquinho depois das 11, aí chamaram a gente. Vocês chegaram que horas mais ou menos lá? Caramba, eu não lembro. Mas sim, foi mais ou menos quantas horas? Vocês chegaram na manhã e aí só retornou à noite? De madrugada. A gente chegou, já era de dia, então acho que devia ser umas 2 horas da tarde, uma coisa assim. Uhum. E aí só de madrugada que vocês tiveram que voltar? 11 e pouco, assim, o voo saindo umas meia-noite. Então, chegando, eu lembro que foi engraçado, porque tinha galera, tipo assim, eu não tive um momento ali do luto naquela hora, eu tava tipo assim, eu tô voltando pra casa,
A Você galera tava achando triste. ótimo voltar? Eu tava, porque olha só, eu experimentei um pouco ali. Eu comi sei lá, um sanduíche, uma coisa assim, porque a gente tava com fome, né? Eles entregaram pra gente, o negócio todo apimentado. Eu falei, não é pra mim, não. Meu negócio não é pimenta, Feijão, não. arroz. E eu morrendo de fome, comendo aquele negócio, assim, ó, morrendo, mas comendo ali. Mas aí voltamos e eu consegui contatar minha mãe porque uma das operadoras, que não era minha na época, pega na América Latina inteira. Então, dentro do avião, o palmeirense falou assim, eu tenho internet. Eu falei, deixa eu falar com minha mãe. Aí eu liguei. Aí ela disse que estava passando um mal bocado aqui, pensando que coisas tinham acontecido, né? Então, aí Fica preocupado, né? Quem tá aqui sem receber notícia nenhuma, Sim. fica muito preocupado, né? Sim. E aí foi assim, os planos eram completamente diferentes, né? Sim, completamente diferente. E aí você chega e aí a porta fecha e você fala assim, opa, peraí. Sim. E vários outros pensamentos, né? Agora, eu queria só citar também que quando a gente estava voltando, a gente mora perto do aeroporto. Então teve uma hora que já estava de manhã cedinho, a gente chegou de manhã cedo no Brasil. Aí eu olhei assim, tava com o avião começando a baixar, comecei a reconhecer os prédios. Aí eu falei assim pro menino, ô Coisinha, acho que a gente tá passando em cima de Caxias, hein? Eu acho que isso aqui é Caxias, né? Demorou muito. Aí acho que deu pra ver o globo, deu uma coisa que deu pra reconhecer. Ih, Caxias, estamos chegando, é agora. É a hora da vitória. Aí chegamos lá. Só que um dos pensamentos que eu tava assim, cara, foi um movimento muito grande. Vou chegar, as pessoas vão falar, esse menino foi no oba-oba, esse aí não escutou a voz de Deus não, foi na carne, carnudo, olha só. Aí eu, meu Deus do céu, o que vai falar? Né? Sim, porque a gente tem casos na Bíblia ali que as pessoas vai ser pregado o evangelho, mas eles são rejeitados. Então, a ordem volte para o seu lugar de origem. Então, mas não é porque aquela viagem que aquele missionário bíblico fez porque ele não foi válida. Foi sim, mas ali não era ali. Existe um aprendizado ali. E foi algo que o pastor Ezequiel, no primeiro domingo que eu estive lá, ele orou por mim, Deus usou ele falando assim, isso é um aprendizado para algo que há por vir. Pronto, meu Deus vai me mandar para a Coreia do Norte. Você perseguido lá e você preso. Aí eu pensei assim... fazendo treinamento de carcereiro. Foi a primeira coisa que eu pensei. Meu Deus do céu, tá bom, né, Jesus? Vamos lá. Aí eu compartilhei com a igreja o que aconteceu e acho que 1 mês e meio depois, minha mãe ela passou pela turbulência, que a gente vai conversar um pouco mais. Só um minutinho aqui, vamos guardar. Sim. Você fala, para. Vamos aguardar um minutinho. Só para eu não perder aqui um gancho, porque ficou algo no meu coração. Eu lembro muito da época quando você fez, né, a viagem, porque ela aconteceu, né? A gente, às vezes, pensa que pelo fato de você não ter entrado no destino final, que era a sua intenção, não quer dizer que aquele trajeto não tenha sido algo que Deus permitiu, né? Porque você viu, tudo se abriu ali para que você tivesse, né? E as outras pessoas estavam ali junto com vocês também. Então, assim, naquele momento ali, Deus queria que isso acontecesse. E o interessante, eu não lembro se você vai lembrar, mas na época, quando a gente ainda era líder do Ministério de Louvor, e eu estava fazendo de vez em quando uns vídeos para poder soltar no Ministério de Louvor. A gente botava ali só internamente, né, pra gente ali, e eu colocava no grupo do WhatsApp. Nessa semana, Deus me falou para falar algo, e eu não obedeci aquela palavra. E o que aconteceu? Eu não gravei o vídeo. Eu, em vez de fazer isso por escrito e fazer da forma mais simples, eu queria fazer o vídeo como eu estava acostumada a fazer naquela hora. E acabei não fazendo o vídeo. Mas a palavra que Deus tinha me dado naquele momento foi: portas fechadas também são bênção. E aí, aquela palavra ficou muito forte no meu coração naquela semana que estava acontecendo, que iria acontecer, né? Logo ali à frente, iria acontecer isso. E naquele momento Deus falava muito no meu coração sobre isso, do tipo, portas fechadas também são bênção. E aquilo ficou muito gravado no meu coração. E eu busquei de Deus ali, não somente depois que aconteceu em si, eu falei assim, nossa, Deus já tinha dito, e eu não liberei a palavra antes. Aí fica assim, profeta do fato já ocorrido, ninguém vai acreditar, né? Fala assim, querida, né, agora que já aconteceu tudo, tu vai falar a palavra. Então, assim, ficou uma coisa complicada de eu compartilhar. Mas o que ficou no meu coração naquela época? Quando Deus falou sobre isso, ele estava me mostrando, eu acho que era o que ficaria de ensinamento, e aprove Deus que fosse hoje, de repente, o dia desse ensinamento, né, chegar até outras pessoas, que quando Deus fecha uma porta, é um cuidado dele. Porque quando você tem portas abertas,
para o que você vai fazer, maravilha. Mas agora, assim, se você vê um filho seu indo para um lugar que é perigoso, de repente, né, tá acontecendo alguma coisa ali, você vê. Se você, vamos dizer assim, né, igual a gente teve lá o caso da Isabela, né? Se você tem uma porta ali na cozinha e a gente sabe que vai ter algum perigo ali, você soubesse disso antes, você vai fechar a porta, você vai falar assim, não vou deixar aqui aberto para ela. Mas a gente sabe que essas coisas podem acontecer. E Deus, quando ele fala assim, quando eu fecho uma porta, é porque eu tô tendo cuidado. Sim. Porque eu sei que o que estaria depois daquela porta ali, naquele momento a gente não vai entender. Mas o que tem atrás daquela porta é muito perigoso. Então a gente sabe que Deus está protegendo. Então eu entendi naquele momento que foi uma proteção muito Sim. grande de Deus para vocês. Ali no nosso coração, eu acho que ficou a tua preocupação também, né? Do tipo assim, nossa, o que a igreja vai pensar Sim. e tal. Mas no nosso coração era assim, se as portas se fecharam, bênção. Nós Amém. sabemos que coopera para o bem, né? Enquanto o Gabriel falava, né, contava essa experiência aí, a gente nós tivemos o privilégio de ouvir o testemunho dele logo depois da viagem, etc. Mas o que ficou no meu coração agora foi quando Deus fala para Moisés para ele ir até Faraó e entregar a mensagem, e aí Deus fala com Moisés assim, mas eu endureci o coração de Faraó, ele não vai vir. E aí o Moisés é imbuído de uma missão que ele sabia que não ia Vai dar certo. dar certo. Não, você vai lá, você vai falar com ele, mas ele não vai te ouvir. Então por que eu vou? Né? E naquele momento, Moisés não tinha todas as informações. Né? Sim. Eu vejo comparando, né? Se Deus falasse assim, Gabriel, você vai para lá, mas quando você chegar lá, você vai voltar do aeroporto mesmo. O que você ia falar? Deus, peraí, não tá batendo a conta aqui, não tá muito vantajoso, não. Sim. Mas Deus sabe o que ele pode ou não revelar. De alguma forma, Deus que conhece o amanhã, ele sabia que aquele momento precisaria acontecer, mas que você precisaria chegar lá e ele sabia que você ia voltar. Né? E assim como aconteceu com Moisés, a história não acabou ali, né? Eu tenho certeza que a sua história também ela não acabou ali. Sim. Ali Deus queria de fato trabalhar algo, mas que a gente conhece a história, Moisés depois, Deus vai lá, pesa a mão e etc, e ele consegue resgatar o povo. Né? E ali, de alguma forma, você estava sendo esse representante, né, de levar a palavra de Deus para que vidas fossem alcançadas em prol do reino. Sim. E que em algum momento Deus falou assim, não, você vai lá, você não sabe, mas eu fechei a porta, não é? Verdade. E a gente não sabe, né, quantas pessoas ali em volta de vocês não viram a atitude de vocês diante daquilo tudo, né? Então, assim, às vezes a gente não percebe, mas outras pessoas estão observando as nossas atitudes, né, dentro do que a gente vive. Então, eu tenho certeza que não foi à toa e que Deus teve um propósito nisso, né? E que, com certeza, rendeu para o reino espiritual, rendeu. Sim. E aí você entendeu que o seu retorno tinha um propósito, né? Sim, que aí você começou a dar um spoilerzinho. Mas... foi. Então, aí eu cheguei em casa e o meu motivo de alegria de estar voltando, enquanto eu estava... Não vou julgar ninguém. A galera tá, tipo assim, claro, decepcionando. A minha decepção veio um ano depois. Veio esse ano, que depois, poxa, a viagem não aconteceu, que eu sou meio, assim, meio desconexo às vezes. Mas eu tava, tipo assim, eu quero ver minha mãe, eu quero ver meu pai. Aí eu cheguei em casa, aí eu chorando, família. Aí eu fui lá, falando, quero comer, quero almoçar. Aí voltei e dormi, tipo Sem assim, pimenta, né? Sem pimenta, pelo amor, nunca mais. Mas, aí eu voltei pra casa, dormi um dia inteiro. No dia seguinte, estive no culto. Mas o que aconteceu? Aí 1 mês e meio depois, engraçado que é essa coisa mesmo dos planos, a gente não sabe, a gente planeja muita coisa, mas só Deus conhece o coração do homem. Minha mãe, ela estava com uns probleminhas nas pernas, ela estava com a perna inchada, e sempre tomando um chazinho para poder urinar, poder tirar o líquido. A gente não lava, tipo assim, deve ser qualquer coisa. Então, as meninas lá na igreja, as amigas dela, falaram assim, vamos no postinho, marcaram, foram lá e descobriram diabetes, descobriram questão de pressão alta, que ela não tinha noção de quão alta era a pressão dela estava lá nas alturas. E nisso, ela foi com as meninas, eu tinha ido para a faculdade para poder ver a questão do meu TCC, as coisas assim. Conversei com a professora, eu lembro que
senti quando eu fui pra faculdade como se estivesse no filme, sabe? Quando tá chegando no ato final, aí tá tudo se concluindo, eu cheguei assim, ai meu Deus, o FRJ, nunca mais eu vou voltar aqui. A última vez que eu estive aqui foi antes da pandemia, não sei o quê, conversando as coisas. E eu lembro que eu estava no pátio, assim, do hospital, conversando com os colegas da faculdade, assim, e fulano, já tá começando a mexer no seu TCC? Não, vou fazer isso, não sei quando. Eu, tipo assim, caraca, eu sou o único adiantado do grupo, né? Meia-noite eu te conto um segredo. Quem ficou para trás. Mas, enfim. Quem estava adiantado. Os últimos serão os primeiros, já dizia a palavra de Deus. Tá vendo agora? Aí, eu falando, poxa, já tava comprando coisa já para fazer o trabalho. Aí tá. Aí eu fiquei com ela esperando no hospital. Quando ela saiu, que eu não podia entrar, ela estava na UPA. Aí ela saiu, mostrou o diagnóstico, as coisas assim. Dia seguinte começou a medicação, só que no dia seguinte eu já percebi que ela estava muito dependente. Minha mãe não é dependente. Minha mãe, tipo assim, ela é brigona, ela do jeito dela vem assim. Então, tava vendo estranho, eu tava preparando a aula. Falei assim, mãe, eu não vou pra academia hoje e vou ficar aqui contigo, tá? Ela fica. Aí passou o dia, fim da tarde. Ela foi pra rede, tava triste, né? Porque ele não sabia que era diabética, as coisas assim. Aham. Falei, mãe, vou cortar o cabelo, já volto. Aí fui pro barbeiro, aqui perto. Então, fiz uma chamada de vídeo quando tava entrando, mãe, eu tô assim. E o pior é que aí eu desobedeci, porque ela falou assim, Gabriel, não demora, tá? Ela queria que eu ficasse com ela. Aí eu, tá. Aí eu, quer fazer sobrancelha? Quero. Eu não sei o quê, quer fazer... Fiz tudo. Aí eu falei assim, caramba, demorei. Aí eu liguei pra ela assim, mãe, você quer que eu leve alguma coisa pra você? Porque eu tô aqui perto do hortifruti. Aí ela, traz aquela fruta. Já não conseguia falar pera. Aquela fruta, o quê? Kiwi, isso aqui. Aquela que parece Ela não maçã. lembrava o nome, né? Não conseguia falar pera. Aí eu, pera? Essa fruta aí. Vem logo pra casa que eu não tô muito legal. Eu, perna pra que te quero. Subi um morro, igual um furacão. Cheguei em casa, aí eu ainda tava essa transição de pandemia. A gente sempre tinha o costume de tomar banho. Chegava em casa, aí fui pro banheiro, e aí, mano, você pergunta, gostou do cabelo? Aí ela falou uma coisa que eu não entendi. Aí eu, o que foi, mãe? Falou uma coisa enrolada que eu não entendi. Eu, mãe, não tô te entendendo, eu fiquei preocupado. Falando enrolado, Gabriel, não tô conseguindo falar direito, eu vou deitar e depois vai melhorar. Aí eu, tá bom, se mostrando tranquilidade, vamos lá pra cama, te levo lá pra cama. Dali eu fui pro terraço, comecei a ligar pras amigas assim, cara, o que aconteceu com minha mãe? É isso, aquilo, e à medida que as horas passavam, minha mãe ela começava a ficar mais confusa. Chegava uma hora que ela só repetia as mesmas coisas. Não falava mais nada. Quando eu ia falar de glicose, dinheiro, comida, era tudo comida. Isso tá assim por causa da minha comida, glicose. Tem que ver a minha comida. Então, até para eu descobrir que a comida que ela tava falando era glicose, aí eu falava, não, eu vou te levar para o hospital particular, porque eu não queria a demora. Aí eu falava, vou te levar para o hospital X. Não tenho comida para isso. E à medida que as horas passavam, ficava mais e mais fora. Aí eu começava a ligar para um monte de gente. Aí o pastor ligava para fulano, ciclano. Não sei o que está acontecendo. Aí, enfim, passou o dia, eu falei assim, amanhã eu vou levar ela no hospital, porque é teimosa. Ela ainda tava ali fora da realidade, mas teimosa. Não vou. Aí no dia seguinte, ela ainda estava mais fora, assim, inclusive tirando a roupa, assim, dentro de casa, falando com ela, vamos pro médico. Aí ela começava a tirar a roupa. Até no próprio hospital que a gente foi, ela estava tirando a roupa dentro do hospital. Aí eu vendo que a situação estava crítica. Só que engraçado que quando a gente pegou o Uber, eu levei para ela para o hospital particular. E ela reconheceu o caminho e falou assim, Gabriel, para onde estamos indo? Aí eu estamos para o hospital X. Não tenho comida para isso. Vamos embora. Aí eu achei engraçado isso, que eu ficava assim, minha mãe tá fora, mas ela ainda tá ali, porque essa é minha mãe. Aí chegamos no hospital, aí ali... Tá offline, mas tá ali. Tá meio offline. Tá. Então, o sinal tá fraco aqui, sim, tá só com um pontinho. Só que nesse momento ela já não estava tendo firmeza no caminhar, ela tava cambaleando. Então ali ela já teve o AVC. Então eu levei ela no hospital sozinho. Aí eu comecei a ligar, liguei pra tia Dani, liguei pra minha tia, liguei pra mãe do Clisma, liguei pra um monte de gente. Então, aí eu falei assim, cara, a consulta era R$350. Eu fui tipo com uma grana que não ia dar nem para fazer um exame. Aí eu falei, vamos para o hospital público, vamos para o Duque. Fomos lá, fizeram o exame, falaram que fizeram tomografia. Minha mãe, cada vez que as horas passavam, ela ficava mais inerte. Falaram que o que aconteceu, tinham lá um infarto, só que era pequeno. E falou que nada justificava aquilo que estava acontecendo. E que podia ser o medicamento que ela estava tomando, que era um dos casos mais raros disso acontecer. Aí, enfim, a médica trocou o remédio. Fomos para casa, passei o dia todo.
com ela no hospital, chegamos em casa, passou a hora, o remédio mudou, ia tomar meia-noite. Aí, eu lembro que até era uma das finais do Carioca, o Flamengo perdeu, né, pra variar, Fla-Flu, e eu nem assisti esse jogo. Eu tava dormindo porque eu tava muito cansado com de relógio pra despertar meia-noite pra dar o remédio. Aí dei o remédio, o Flamengo perdeu 2-0, enfim, mas já não importava mais pra mim. Aí eu fui dormir no quarto dos meus pais, pra eu ficar de olho nela também. Chegou uma hora que ela começou a tossir muito. E minha mãe engasgou alguma coisa, aí eu deitei na cama dos meus pais, todo mundo lá. Aí fiquei passando a mão no cabelo dela e comecei a orar por ela. Mas mesmo assim, fora do ar, quando eu orava, ela reconhecia que estava em oração. Fechava o olho, ficava amém, amém, amém. Aí a hora que ela estava assim, eu vi a mão dela fazendo assim, ó, pronto, ela está concordando, no nome de Jesus. Eu falei, o nome de Jesus. Aí quando eu olhei para a mão dela, ela estava assim, ó. Primeira coisa que eu pensei, minha mãe está endemoniada. Aí minha mãe está endemoniada. Aí só que, tipo assim, eu pensei isso por meio segundo, porque não foi nesse instante que ela virou pra mim. Eu vou me descontrolar. Nessa hora ela virou pra mim e tava, né, esqueci o nome agora. Desorientada. Não, convulsionando, com sinais de convulsão. Sim. Aí eu, pai, minha mãe tá convulsionando. Aí dali eu pirei, comecei a gritar socorro no quintal. Fim das contas, aí ela foi pra ambulância e a Nani tava, não lembro se estava no México, já fazendo papel missionário dela, porque eu entrei na ambulância, a Nani tava falando comigo, eu nem vi, minha mãe tava conversando pela terceira vez, e a Nani comigo no telefone, me extraindo ali, falando, vai dar certo, não sei o quê. Aí ficou um mês no hospital, mas chegando lá, o médico meio que, nem lembro se foi essa palavra, mas foi mais ou menos assim, ela tá muito ferrada, uma coisa muito assim. Grave, né? Não, mas foi não foi uma coisa palavra bem pejorativa, né? Porque eu perguntei assim, ele falou, sua mãe tem XYZ, não sei o quê, e deve também ter isso aqui. Falou muita coisa, eu fiquei assim, meu Deus. Aí minha mãe tem chance de vida dele? Tem gente que já entra aqui, a gente já sabe que vai morrer. Sua mãe, ela tá muito... Aí falou uma palavra, não lembro exatamente o que foi. E nisso também, a gente acaba conhecendo pessoas, a gente tem a oportunidade de entrar. E meu tio, ele escutou um médico falando assim, essa aí tá toda lascada. Aí meu tio falou, eu sou irmão dela. Ele ficou meio assim, não sei o que, tentar contornar a situação. Mas aí, no fim, ela foi transferida para o hospital mesmo. Aí as pessoas na igreja falando assim, Gabriel, você tem que deixar seu pai visitar sua mãe. Vai ser o que eu estava resolvendo. Porque aí eu já vi um pouco da preparação de Deus ali, da questão da viagem. Porque eu meio, tipo assim, tinha aquela muito da dependência. Sempre filho único, meio que... Eu sou mimado, né, gente? Não queria falar, mas eu sou. Mas aí deixava... Acho que é um momento que eu passei a resolver as coisas, porque minha mãe é muito ágil. Então ela que resolvia, tem que fazer isso, eu faço. Minha mãe sempre foi assim. Então naquela hora eu vi, tipo assim, eu precisava criar uma casca ali na hora. Que eu já não tinha, que foi ali que veio da viagem, mas o que aconteceu com minha mãe. Aí eu lembro que eu fui para a igreja, já tinha sido transferido para o hospital mesmo, ela saiu da UPA. Aí todo mundo vinha falar assim para mim, Gabriel, você tem que deixar seu pai. Mas meu pai não estava lá naquela hora. Eu que estava brigando com as pessoas, não sei o que, parará. Aí eu falei assim, vou obedecer. Não teve uma alma que falou assim, Gabriel, você tem que visitar com o filho. Todo mundo falou, seu pai é o marido, não sei o que. Eu falei assim, vou deixar. Só tinha uma pessoa que podia visitar? Só era uma por dia. Tá. Aí ele entrou pra visita, foi muito engraçado, que eu sou ele até hoje. Que ele saiu do hospital assim, e minha mãe já não estava falando mais na época. Aí eu no estacionamento, pronto. Minha mãe tá dando pirueta, tá fazendo tudo. A reação dele era, vamos embora, já tá de alta. Sim. Né? Aí eu, e aí, pai? Como que tá minha mãe? Ela tá bem, não sei o que ela falou. Pediu água, eu pronto. E aí, o que ela falou? Ela falou, quero água, ela fez assim, água. Eu falei, não, você tá brincando comigo. Ela pediu água assim, aí eu assim, meu Deus do céu. Minha mãe pergunta assim, Gabriel, tu achou que eu fosse morrer? Então, até esse momento, era uma crise porque, tipo assim, a gente não tinha muitas informações. Uhum. E aquela visão que eu tive foi terrível de ver minha mãe daquele jeito. Uhum. Mas a todo momento, Deus estava dando palavra que ia ser de vida, não ia ser morte. Que era para se posicionar. E engraçado que no domingo, antes disso acontecer, eu estava na ministração, no louvor. E olha só, a gente tem uma coisa muito forte que a gente fala lá e a gente vai viver. Por quê? Eu cantei Outro na Fornalha, que literalmente fala assim, me alegrarei no meio das lutas, por sei que estarás ali.
E foi a ministração isso, falando, irmãos, vamos se alegrar quando a luta chegar, porque ali o quarto homem da fornalha estava ali, então a gente tem que estar feliz, porque Deus está com a gente. Basicamente foi isso. Mas não foi tão informal assim, né? Eu tô falando aqui agora. Mas assim, não, vamos lá, né? A gente falando uma coisa com peso, mas eu sabia o que ia acontecer na terça-feira. Aí eu assim, e ao longo do que acontecia durante a semana, tudo me apontava para a ministração que eu tinha feito. E eu falava assim, tem que viver aquilo, porque a gente fala muita coisa. E na hora de viver o negócio esquenta. Geralmente as pessoas que fazem, nós somos hipócritas, coisas assim, mas quando a gente fala nem de hipocrisia, tipo assim, eu deveria ser assim, mas não sou. Quando a gente fala de fé, quando a gente fala que tem que se alegrar no meio da luta. Quem se alegra no meio da luta? Pelo amor de Deus. Eu não vou ser hipócrita, eu não me alegro, não. Eu quero que faça de mim esse cálice. Mas eu tava literalmente na igreja falando assim, gente, Jesus está contigo ali, o quarto homem da fornalha. Um anjo, ele vai mandar alguém. Mas o que é importante é quando a gente está sendo instrumento de Deus, literalmente há uma luta do espírito contra a carne. E quando a gente está ministrando ali, a gente está entregando uma palavra da parte de Deus, eu creio que é o Espírito Santo que está usando o Gabriel como um instrumento. Sim. Só que na hora que a carne passa por aquilo ali, a carne sente. Mas Elise já teve oportunidade também de lá falar algo, e aí depois quando você vai viver aquilo dali, você não é o, vamos dizer assim, o expert, ou o super-homem, o super-mulher, não. Você é guiado pelo Espírito, só que a palavra de Deus fala que a palavra ela é uma espada de 2 gumes. Ela está cortando lá, mas ela está cortando cá. Você fala, a igreja é abençoada, etc., mas aquilo dali, e a palavra que a gente fala, né? Assim, qual é a diferença de você ouvir a palavra e você falar, né? Profetizar, exteriorizar a palavra, a leitura, a Bíblia, etc. É porque existe um poder que Deus tem na criação por meio da palavra, né? Deus já começa o universo criando por meio da palavra. Então, você tem um conhecimento, você foi criado dentro do Evangelho, você tinha todo o conhecimento dessa passagem bíblica, da fornalha, etc. Aquilo já estava no seu HD. Mas quando você fala, você também está falando para você. Você fala e você está dando uma autorização para que aquela palavra seja uma verdade na vida, né? Na sua vida e na vida de quem está lá. Sim. Uma pessoa que conhece essa história e ela lê somente com um olhar histórico, vamos dizer assim, ela vai olhar, ok. Mas quando você fala assim, não, eu acredito no que está escrito aqui, eu acredito que o que aconteceu nessa época aqui e pode acontecer hoje. Sim, sim. E é realmente isso, porque você tem que viver aquilo que estava acontecendo. Mas graças a Deus ali a gente viu o quarto homem da fornalha ali, enviando anjos, enviando pessoas, e no fim das contas, minha mãe tá aí, né? Fazendo várias coisas. Graças a Deus. Recuperou os movimentos. Engraçado que era segunda, quarta e sexta os momentos de visita. Eu preferia fazer as segundas porque era o dia que eu não trabalhava. Então aí na quarta-feira eu pedi liberação no serviço, para ser liberado. Eu fui com uma amiga dela, uma das amigas que levou ela no posto, eu falei assim, olha, eu tô sentindo que minha mãe vai falar hoje. E nesse momento, também um paralelo com o último culto, tinha sido a tia Dani que tinha pregado. E ela falou sobre Davi, sobre ter rasgado as vestes, aí quando o filho morreu, não tinha mais chance, e falou assim, vou viver minha vida. Aí na hora você pensa assim, caramba, ok, eu vou orar muito pela minha mãe, aí minha mãe vai morrer, e eu vou ter que seguir minha vida. Nossa. Pensando assim. Mas aí depois, com tantas palavras que Deus estava mandando, eu falei assim, minha mãe não vai morrer. Só que aí a minha incerteza era, será que minha mãe vai estar sã? Aí eu pensava assim, minha mãe vai viver, mas minha mãe vai ficar meio doida. Eu pensava assim, ela já é meio doida, vai ficar doida ao quadrado. E é engraçado que a gente foi lá uma visita com a doutora, e a gente conversando com ela, aí, minha mãe fez isso, aquilo, aí a doutora, peraí, a Rita era normal? Porque minha mãe estava assim, na lua ainda. Aí a amiga dela, normal até demais. Aí ela, então a gente explicou a história, falou, aí ela citou a questão de poder ter sido o AVC que deu isso. Mas enfim, aí nesse dia eu fui lá, ela falou, aí quando ela me viu, de longe, ela, meu filho, aí eu, meu Deus do céu. Aí eu cheguei lá, comecei a conversar, que aconteceu isso, aquilo. Aí não falei do AVC, falei de tudo, menos do AVC, que eu fiquei meio assim,
E ela tinha levantado um pouco, mexido o lado direito, que estava parado. E ela mexeu um pouco. Aí, várias visitas, ficou um mês nisso, e uma das visitas eu fiquei muito atordoado que eu cheguei lá, e nesse dia, eu acordei, e nesse dia eu acho que foi o momento que eu tava mais me consagrando, porque eu fazia jejum quase todo dia, tipo, eu orava, eu devia ter perdido, eu não sei nem quanto eu emagreci nessa época, porque eu perguntava, Gabriel, vai comer não, tô jejum. Era assim o tempo todo. E eu creio que, tipo assim, não, a gente tem um propósito, mas quando a gente faz o jejum, a gente está chegando mais próximo de Deus, né? A gente está mortificando ali a carne. E Deus, por isso que eu vejo que Deus estava falando muita coisa ali, revelando muita coisa. E nesse dia, eu acordei, se não me engano, era uma segunda-feira, ou quarta, eu não lembro exatamente. Eu abri os olhos, levantei e vi a frase assim, hoje ela não vai falar nada. Aí eu achei que era o diabo. Eu, tá repreendido no nome de Jesus. Eu vou lá, ela vai falar, não sei o quê. Vai repreender Jesus pelo nome de Jesus. Cheguei lá, ela não falou nada. Nada, nada. Ela me via, fiquei tipo uns 30 minutos com ela lá. Ela, no máximo, ela ficava assim, ó. Aí eu, meu Deus, minha mãe teve outro AVC. Aí eu falava com o médico não sabia explicar também. Aí tem que fazer outros exames, tem que fazer um não sei o quê, não sei o quê. No fim das contas, não sei porque que tinha acontecido. Deus, ele quis que fosse assim. Mas em todos os momentos, sempre Deus, tipo assim, avisava o que ia acontecer, chegava e acontecia. Aí quando não era uma coisa legal, aí ficava assim. E acho que engraçado, foi uma coisa que até eu compartilhei com o pastor Ezequiel, como a galera tava falando assim, deixa seu pai visitar. Nessa semana, culto foi no domingo, segunda eu tive um sonho, terça-feira que foi ela descobriu as questões. Não lembro exatamente, coisa assim. Ou sim. Na segunda, eu tive um sonho. E eu estava organizando com os meus colegas da faculdade, a gente ir para casa de alguém, ficar lá conversando, batendo papo. Nesse sonho, eu estava andando pela rua perto ali da igreja, ali perto da casa do Maninho, do pessoal ali. E eu estava com um notebook, eu tinha que ir para casa, subir um morro ali da igreja, e vinha e eu sabia que eu ia ser assaltado. E eu estava com um notebook caro. Aí passava uma viatura, eu falava assim, eu já sabia que essa volta entrar dentro da viatura, eles vão me levar para casa e nada vai acontecer comigo. E na altura da igreja, assim, lá na esquina, perto da minha casa, aparecia um cara e ele dava um tiro e pegava no meu peito. Eu acabava o sonho assim, independente do que você quisesse mudar, vai acontecer. Aí eu acordei, antes de tudo aconteceu. Caramba, eu tive um pesadelo. Mas eu quero ir para casa dos meus amigos essa semana, então eu não vou contar para minha mãe, porque senão ela não vai deixar. Ela vai falar, você não vai, nem nada. Aí depois eu vi, cara, porque chegavam os momentos que eu ficava assim, se tivesse feito tal coisa. Porque teve um momento, no dia do AVC, antes dela ter tido AVC, eu vi a pressão dela. E eu nunca tinha mexido no aparelho de pressão, tava lá, 200 e pouco. Aí eu falei assim, cara, nunca vi, eu conheço 16, 17. Aí ela falou assim, Gabriel, não liga pra isso não. Que eu ia procurando, não vai ser o quê? Você vai ficar preocupado. E outros momentos também, ficava assim, cara, se eu tivesse me ligado, tipo, isso é um AVC, a pessoa tá falando enrolado, a pessoa tá confusa, tem que levar pro hospital agora. Eu poderia ter ajudado minha mãe, sabe? E sempre eu me lembrava disso, falava assim, não, era para acontecer. Tipo assim, Deus, ele tá usando de alguma isso forma, assim. Deus te cegou, né? Ali para você identificar, né? Sim. E Deus, ele operou um milagre na vida da minha mãe, porque havia aquele momento ali que eu lembro uma doutora falou assim, todo dia era meio que um doutor diferente. Aí eu falando, minha mãe, como que tá? Do dia seguinte que eu tinha ido lá e minha mãe não tinha falado nada. Ela, como tá a parte neurológica da minha mãe? Tá excelente. Eu mexi com ela, ela deu uma piscadinha. Assim, doutora, minha mãe dá uma piscadinha, minha mãe fala. Pensando assim, né? Tá bom. Aí e ela vai voltar ao normal? Agora vai ser uma vida diferente, é isso que eu quero te dizer. Dizendo que minha mãe ia ficar parada, coisa assim. Uma sequela, né? Aí eu fiquei, meu Deus do céu, mas vários momentos houve aquele momento de desengano. Uhum. Mas Deus, ele operou e Deus tinha falado. A última, eu sempre ficava assim, Deus confirma. Isso é isso mesmo. O último momento eu estava na igreja do meu tio, eu estava com a Bíblia dela, inclusive. Eu não lembro exatamente onde fica. Mas aquela coisa bem que Deus fala, abre a Bíblia aqui, vai agora. Mas não foi nesse sentido. Eu abri a Bíblia, estava com o marcador, eu li o marcador na hora. Estava assim, Deus irá salvar, não sei o que. Eu falei, uma coisa assim. Aí eu falei assim, amém, então Deus vai salvar. É isso aí, não vou ter nenhuma palavra mais contrária. E ela, graças a Deus, veio para casa,
recuperado. Teve que voltar para fazer uma operação na vesícula, acabou não fazendo. Deus sabe por quê. Mas eu queria falar só que Deus ele usa realmente essas situações da fornalha Aham. e ele tá ali mesmo. Porque, às vezes, uma das coisas que ficou muito no meu coração é que quando a gente que toca no Ministério de Louvor, ministra, a gente fala muita coisa. E é muita coisa real, muita coisa séria mesmo, Sim. existe sim. Só que a gente não conhece o peso, assim, no mundo espiritual daquilo que tem, às vezes, né? Por Aham. exemplo, eu lembro que uma comparação com isso, que eu tomei algo de uma ministração que eu tinha feito mesmo, eu mesmo, numa quarta-feira, que teve, no meio de 2020, teve um dia que eu estava sentindo, assim, muito de Deus, que os céus iam estar abertos, que milagres iam acontecer, e eu lembro que eu falava assim, eu não sei para quem é, se é para hoje ou se é para alguém em outro momento. Então, mas Deus ele tem aberto os céus aqui para isso, não sei o quê. Aí tá, e ficou gravada. Aí na hora que tava assim, eu lembrei daquilo, eu falei assim, aquilo ali, talvez era, eu não sabia, mas eu tava falando para mim, porque ali em 2020 ficava na quarta-feira direto ali, eu, Nani, a galera, às vezes Aham. ministrava, mas não sabia, não que tipo assim, é leigo, não, sim, mas não sabia que era para mim, não sabia que era uma pessoa assim, próxima. E eu vi realmente, poderosamente ali que Deus, ele realmente ele faz milagres, ele faz coisas, ele usa situações e que por mais que você possa ser deportado, no sentido assim, algo que possa trazer vergonha, porque quando eu parar para pensar, poxa, vergonha, porque eu estava falando aí que eu estava indo no nome de Deus e meio que eu estou envergonhando o nome de Deus, ou as pessoas vão pensar assim, ele foi porque ele é cara de pau, ele vai lá porque ele quer mesmo, que ele arrumou um dinheiro. Mas Deus, ele usa essas situações que podem até parecer vergonha para você crescer e para você fazer algo para ele, viver coisas por ele. Que Sim. de alguma forma, né, no início, assim, né, você talvez ficasse com dúvida, será que é isso que Deus quer para mim? Será que eu tô cumprindo realmente 100% ali a vontade de Sim. Deus? Mas você se lança, né, literalmente ali como eu vou sair do barco, eu vou pisar, vou ver se vai ter chão, mas eu Uhum. vou na tua palavra. E essa primeira porta, vamos dizer assim, essa primeira experiência, a gente entende que tem uma frustração muito grande, que você tem uma perspectiva, você tem um investimento de tempo muito grande, de recurso financeiro muito Sim. grande e uma expectativa também, uma expectativa do que você vai encontrar espiritualmente, né, no seu confrontamento, etc. E aí aquilo não acontecer, a porta se fechar, como a gente estava falando aqui nesse, você não sabia, mas Deus já tinha endurecido, né, o Uhum. coração ali para que a coisa não acontecesse. E aí você volta com o seu confrontamento do seu lado humano. Uhum. Falar assim, realmente, será que eu estava certo? Será que Sim. eu fiz? Talvez, não sei, né? Talvez você teve um suporte financeiro e aí você fala assim, caramba, as pessoas vão entender que gastou um dinheiro que não deu em nada, sabe? Uhum. E um sentimento meio de culpa, com frustração, com um monte de coisa. Mas eu creio que Deus faz as coisas do jeito dele e a vontade dele não é a nossa, né? A Uhum. vontade dele é boa, agradável e perfeita. A nossa às vezes é boa, às vezes é agradável, mas perfeita Uhum. é a vontade de Deus. De alguma forma, Deus entendeu que Abraão, quando ele fala assim, olha, você está disposto a entregar o seu Isaac? E aí Abraão vai, prepara Isaac, e aí Deus intervém, fala assim, não, eu queria testar a sua fidelidade, vamos dizer assim, Uhum. não, eu queria ver até onde você iria. Não sei, talvez o amanhã Deus, né, a revelação de Deus na nossa vida ela é progressiva. Deus Uhum. não revela tudo, mas naquele momento ali Deus talvez estivesse testando até onde você vai por amor do meu nome, vai desprender, vai abrir mão, porque qual jovem que não tem os seus planos ali, Uhum. né? Seja na faculdade, seja, enfim, você tinha os seus planos e você interrompe os seus planos para você viver algo integralmente da parte de Deus. E Deus, de alguma forma,
estava testando esse seu Isaac, esse seu sacrifício, esse seu abrir mão, e Deus em algum momento falou assim, ok, eu recebo a sua adoração, eu recebo a sua dedicação, mas não é agora. E aí interrompe, aí você volta, e aí você passa por todos esses confrontamentos. Mas assim como lá José também, se Deus revelasse tudo para ele, falasse assim, ó, eu tenho um plano legal para você, você vai ser o 02 de todo o Egito, você vai ter anel de ouro, você vai ter isso, aquilo, você vai comer do bom e do melhor, você vai ter uma família abastada, você vai ter tudo isso. Eu falei assim, caramba, Deus, que legal. Mas só que antes, seus irmãos vão te trair, vão te jogar no poço, você vai ser vendido como escravo, você vai ser acusado de adultério que você não cometeu, você vai ser preso, você vai ficar esquecido. E aí, tá disposto a pagar o preço? Ele fala assim, peraí, senhor, eu acho que minha vida aqui Melhor ficar na casa do pai, tá tudo minha vida certo. de pastor aqui, eu acho que tá melhor do que... Não sei se eu estou disposto a pagar esse preço, não. Mas Deus vai revelando, etapa Sim. por etapa, Deus vai rompendo o véu e ele vai avançando, vai avançando. Independente, talvez José, até de fato chegar no momento dele poder perdoar os seus irmãos e estar ali de frente numa mesa de jantar com os irmãos, até chegar naquele momento ali, ele passou uma grande luta, porque ele foi traído pelos seus irmãos. Você teve todo o apoio de todo mundo que estava próximo, em todas as duas histórias, né? Você teve apoio, mas José não, ele estava vivendo somente a palavra de Deus e ele não tinha ninguém do lado dele, ele estava literalmente no cativeiro, só ele e Deus, né? Mas em um dado momento, Deus resgata e aí ele começa a viver. Mas quando ele estava numa posição de autoridade, quando ele estava numa posição que o Faraó fala assim, olha, o que você falar eu assino embaixo. A posição que Deus iria permitir que ele chegasse era muito alta e Deus precisava tratar ele até ele chegar ali, né? Então, eu creio que na vida do Gabriel, Deus tem coisas grandes para cumprir na sua vida. Amém. A sua história já começa muito bonita, já dentro da igreja, com a sua família, com seus pais. Para quem não conhece mais intimamente o Gabriel, o nosso diácono mirim, né, na igreja. Olha, eu estou preocupada porque eu fui lá no dia do chá de bebê do Gabriel, quando a Rita estava grávida. Eu estava no dia que Rita e Amarildo se converteram lá nas Olimpíadas na rua. Olimpíadas Então, assim, Cristo é Vida, para quem Eu falei assim, eu já posso ficar revelando muito não. Senão... Gabriel, Deus tem algo muito bonito na sua vida. Amém. E com certeza essas experiências que aconteceram, aqui a gente só tem tempo de contar essas duas, né? Mas teve muitas outras experiências, mas assim, essas duas grandes experiências que te marcaram, primeiro foi para revelar que a vontade de Deus, ela é soberana. Sim. Às vezes Deus quer que, de fato, fazer uma prova e a gente abrir mão de algumas coisas e a gente acha que, opa, tá desenhando isso daqui, então Deus quer revelar aquilo dali. E aí Deus tá trabalhando com o Gabriel e completando tudo aquilo que os seus pais já colocaram, né? E tudo aquilo que, quando o momento que você falou assim, ó, no meu coração ele é totalmente teu, quando você teve a consciência disso, ou seja, quando você, apesar de ter sido criado ali no lar cristão, mas quando você falou assim, Senhor, no momento da sua conversão, da sua consciência, Deus começou a te preparar para você viver os planos que Deus tem para você. E certamente a sua experiência que marcou muito a sua vida e com certeza você vai guardar por toda a eternidade, essa experiência que viveu ali com a sua mãe e a busca intensa também tem uma beleza por detrás do caos, né? Porque se você vê toda a história, como a gente falou, desses grandes homens de Deus, todos eles viveram grandes momentos de caos. Mas hoje, quando a gente lê a história deles, a gente já tem acesso ao fim, né? Então, o fim supera o percurso, né? A caminhada. Então, assim, certamente o que Deus
tem para se cumprir na sua vida vai ser muito maior, que vai superar e as peças vão se encaixar. Né, Liz? Fala aí você. Pois é, estamos chegando no final. Fala assim, todo mundo. Poxa vida. Ô, moço, dá mais 1 hora aí, moço. Eu vou fechar o prédio, a gente vai ficar aqui. Bota mais uma ficha, né? Ixi, Agora eu ó. fui velho, né? Não, mas ficha eu lembro. Tá? Então tá bom. Das Pelo festinhas de menos isso. aniversário tem essas. Pelo menos isso. Mas eu tô brincando aqui, mas é porque a gente está chegando nesse final, né? Mas o que ficou muito gravado no meu coração, eu acho que é a questão do milagre. Eu acho que a gente, às vezes, ouve as pessoas que não creem na Bíblia, né? Não entendendo que milagres acontecem. E elas acham que, assim, tem uma explicação plausível, ou vamos dizer, científica, ou uma explicação para aquilo que está acontecendo. E às vezes não vai ter. Às vezes a ciência vai conseguir explicar e às vezes não. Porque a gente, eu creio que a ciência vem do Senhor e eu sei que Deus deu essa inteligência para o homem. Mas Deus é além, porque Ele é o dono, né, de todo conhecimento. Então, ali naquele momento, apesar do desengano do médico, né, ali, do diagnóstico, aquele prognóstico não era de bênção, né? Vamos dizer assim, ia ser algo, quando você pensa no AVC e suas consequências, é algo muito ruim. E ali não foi essa a questão. Deus operou um milagre. Então, assim, eu acho que o meu aprendizado nesse momento é esse, que a gente precisa entender que existem milagres. E só para a gente cortar um minutinho, quando hoje eu estava na minha devocional, Deus falava comigo sobre Zacarias e sobre Maria. Zacarias foi pai de João Batista, né? E ele recebeu o anjo Gabriel, que falava sobre o nascimento de João Batista. E logo depois, na sequência em Lucas, no livro de Lucas, né, vem o mesmo anjo falando com Maria, dizendo que ela engravidaria, mesmo sendo virgem, e daria à luz o Filho de Deus, né? E ela faz praticamente a mesma pergunta de Zacarias, mas Zacarias não acredita. Ele diz assim, como que vai acontecer isso? Se eu sou velho e minha esposa já é uma senhora idosa e a gente não tem mais como ter filhos. Então ele não acredita que aquela palavra que aquele anjo estava trazendo era uma sentença de Deus dizendo, vai acontecer. E aí ele fica mudo. E ele não pode proclamar a palavra porque ele não creu. Então, Deus tirou dele a oportunidade dele ser o porta-voz daquela grande bênção. Então, depois que tudo já tinha acontecido, é que ele consegue falar. Mas Maria não, diz a palavra, né? Feliz aquela que creu. E ela pôde anunciar, né? A bênção. E você veio aqui anunciar a bênção que aconteceu na sua família, né? Ali, em toda a transformação que Deus tem feito. Então, eu tenho certeza que isso foi um milagre de Deus. Eu tenho certeza disso. E se eu tivesse que resumir uma palavra que está no meu coração, essa palavra serve para mim, para você, Elise. Deus está pedindo para direcionar especificamente para você. Acho que se aplica para quem está ouvindo também, mas a palavra é gratidão. É essa palavra. E aí, como é que fica esse final, né? A gente fica aqui até pensativo. O final, Puxa aí, ó, o final é Te Ministério de agradeço. Louvor. Te agradeço. Tem que terminar com te O agradeço. fundo musical, cadê o pad? Cadê o pad? O final termina com te agradeço. Depois tem o quê? E tem um monte de hino de gratidão aí. Eu vou botar uma playlist lá nos comentários para a gente deixar o Os cultinhos pessoal... de agradecimento tem que ter sempre o te agradeço, uma tia emocionada, tem que ter tem um contexto da ópera, né? Sim. Mas assim, a gente queria agradecer esse bate-papo, primeiramente a Deus, agradecer o Gabriel, que se desprendeu do seu tempo, veio direto de Nova York, pousou com seu helicóptero aqui. De lá eu não fui deportado, engraçado, né? Fala só na sua mente que você foi também. Mas desprendeu do seu tempo para estar aqui com a gente, batendo esse papo. Eu espero realmente, como a gente costuma brincar aqui, que essa palavra tenha feito nexos na sua vida. Deus é Deus, Deus está no comando, tudo que Ele faz, Ele sabe que está fazendo e a gente tem que agradecer. É Fala aí, isso. Gabriel, se despede aí do pessoal. Isso aí. Obrigado, irmão. Ser mesmo grato, né? Porque Deus, ele faz um milagre, mas quem fez o milagre foi Deus. Não foi porque eu orei ou porque a gente fez um mutirão. Porque a gente fez o reloginho de oração. É porque Deus, ele levantou a mão e fez as águas se moverem. Então, não adianta a gente ficar tomando remedinho se Deus, ele não vai fazer o milagre. Não que, né, para ninguém parar de tomar remédio. Mas é que, tipo assim, o que adianta
é o sentinela se Deus não estiver guardando, né? Exatamente. Então, agradeço a Deus por tudo, por todos os livramentos, pelo livramento da vida da minha mãe, do meu pai, da minha, e o seu também. Seja grato ao Senhor, porque às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, mas Deus, Ele livrou de uma bala perdida, de alguma coisa, de um AVC, que inclusive, quando eu era criança, minha mãe, ela teve uma revelação, que Deus tinha livrado dela, quando eu tive 2006. Eu lembro dessa, eu lembro que eu nem sabia que era AVC, né? Na verdade, o vaso que eu usado falou que era Deus estava te livrando de um derrame. Eu nem sabia que era AVC na época, né? Aham. Mas Deus, Ele tem guardado. E é só ser grato a Deus e perguntar para que Ele está salvando a gente, porque Ele tem alguma coisa para fazer ainda. É isso aí. Então, É isso aí. é isso aí. Então, muito obrigado por você ter ficado até aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e que tenha sido bênção na sua vida. Fiquem na paz. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.